A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Eu quero agradecer a Deus por este dia e eu não vou enrolar porque a gente tem hoje um texto muito interessante e eu vou colocar essa semente hoje no seu coração e peço que o Espírito Santo desperte em você a fome, o desejo, a sede de ler esse capítulo inteiro, mastigar, e engolir, e degustar dessa palavra da verdade nas nossas vidas. A leitura principal fica no livro de Atos, o registro dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Livro de Atos, capítulo 10, Atos 10. Fala a respeito de um personagem bem controverso, mas que chamou muito minha atenção essa semana e tem falado ao meu coração a respeito de como nós conhecemos tão pouco a Deus, né? De como nós nos enganamos tanto a respeito de quem o nosso Deus é. Mas também nos faz conhecer um pouco mais o nosso Pai. Por isso eu vou te convidar a fazer essa leitura completa, mas eu vou pincelar alguns poucos versículos para a gente contar essa história, que na verdade é o encontro do centurião Cornélio, um centurião romano, com o apóstolo Pedro. Esse capítulo 10 de Atos é sobre esse encontro e eu vou pegar alguns versículos só para diminuir um pouco, para a gente reduzir a leitura aqui no vídeo, mas eu te convido a fazer a leitura completa, tá bom? Vai me abençoar e vai te abençoar também, porque é a palavra de Deus e ela é maravilhosa e nunca volta vazia, sempre brota uma semente na nossa vida, no nosso coração. Vamos lá, versos do 1 ao 6. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aí do verso 6, vamos lá para o verso 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, já Pedro chegando lá para encontrar com Cornélio. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, na expectativa de receber Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam se ajuntando. A expectativa desse encontro na casa de Cornélio era muito alta, né? Vamos lá para os versos 34, 35, 36 e depois a gente vai ler o 43, para a gente terminar. 34. E abrindo Pedro a boca, disse, já nesse encontro, né, na casa de Cornélio: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Falando a respeito das boas novas, né? Do Evangelho de Jesus que foi anunciado primeiramente aos judeus e agora estava alcançando os gentios, pessoas como nós. A gente vai continuar, para não ler tudo, a gente vai lá para o 43, que diz uma coisa muito importante. A este dão testemunho todos os profetas. Ali Pedro estava discursando a respeito de Jesus Cristo, né? De ele ter sido o Messias enviado por Deus para o perdão dos nossos pecados.
A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, em Jesus Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? E essa mensagem ficou no meu coração. Eu espero que ela possa também dar fruto em você, em mim, em todos quantos puderem ser alcançados por esse vídeo. Porque uma certeza eu tenho, né? Esse vídeo não é feito para mim, mas com certeza ele é feito para muitos, tantos quantos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Eu anotei o que me chamou muita atenção a respeito dessa passagem, que fala a respeito dos improváveis, das improbabilidades, dos impossíveis, né? As impossibilidades que no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa cultura, né? A gente vai construindo esses muros, né? Esses muros entre as nações, esses muros entre as culturas, esses mundos entre as pessoas, entre as classes sociais e todos esses muros que nós somos tão bons em construir. Mas Jesus veio quebrando tudo. Tudo que fazia essa acepção. Ele é a chave, ele é a porta, ele é o caminho que leva todo aquele que nele crê ao Pai. Mesmo que eu e você tenhamos uma opinião diferente, fulano não merece, ciclano é impossível, aquele ali nunca vai conhecer Jesus, aquele ali, aquela ali, ainda que os nossos olhos, o nosso julgamento, o nosso entendimento não possa alcançar o tamanho do amor de Deus por nós, Ele ama infinitamente mais do que nós podemos compreender. Então essa palavra trouxe ao meu coração que Deus realiza o impossível, usa os improváveis, alcança os improváveis. Não há doença incurável, casamento destruído, finanças falidas, divórcios destrutivos, vícios incapacitantes que nos aprisionam. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Não há ninguém que não possa ser alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Sim, Deus ama a todos e deseja salvar a todos para estar com Ele na eternidade. Cabe a nós ouvirmos a verdade e, pelo nosso livre-arbítrio, decidirmos crer no Filho de Deus. Amém? E eu queria fazer uma leitura que eu também achei pertinente aqui. Eu até marquei, são duas, mas é bem rapidinho, prometo. Vamos lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim, fala a respeito do jugo de Jesus, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo eu e você, quando nos sentirmos o menor dos menores, o mais fraco dos fracos, o mais miserável dos miseráveis, mesmo nesse dia, Jesus diz que Ele tem um fardo leve e um jugo suave para nós. Ele diz, vinde a mim. Ele nos convida para segurar nossa mão, para andar conosco. E no poder do Espírito Santo que habita em nós e conosco nesta terra, desde que o Pai o enviou, quando Jesus ascendeu ao céu, no poder do Espírito Santo, nós podemos viver com Jesus. Como ele diz lá no 30, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eu quero te convidar a não ficar sofrendo sozinho nem sozinha. Quero te convidar a pegar o nosso sofrimento
e colocar nos pés de Jesus. Seja o sofrimento que for, seja aquilo que você considera tão grande, que de fato parece um gigante diante de você. Para esse gigante, existe uma palavra contra ele. E a palavra de Deus é que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero te convidar a caminhar com Jesus a partir do dia de hoje. Se você precisar, entre em contato com alguém da sua confiança, que você sabe que ama a Deus, que segue a Jesus Cristo. Confessa a tua fé em Jesus Cristo diante dos homens aqui da terra. A palavra de Deus fala que aquele que se envergonha de Jesus aqui, Jesus também se envergonhará dele. Mas aquele que nele crê encontrará salvação e vida eterna. Então eu te convido a procurar uma pessoa, se você precisar, ou uma instituição mesmo, uma casa de oração, uma igreja perto de você. Ou se você quiser e me conhece, tem meu número, manda um zap para mim. E a gente vai fazer essa oração de confissão de fé para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir aqui nessa terra por todos os seus dias, para que Jesus traga perdão dos seus pecados e salvação da sua alma. Em nome de Jesus. Esse é o meu convite para você hoje. Vamos também ler lá em 1 Coríntios, rapidinho, tá? 1 Coríntios 1, 27. Olha que coisa mais linda. Eu fico fascinada com Jesus, com o amor do nosso Pai e com a grande misericórdia e bondade dele que nos seguem por todos os nossos dias. Diz assim, 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Certamente você já viu um improvável num lugar muito diferenciado, que só Deus poderia ter colocado ele ali, porque ele era um fraco e não era sábio. Mas Deus é poderoso para transformar as pessoas e as circunstâncias. Não duvide. Deus pode alcançar os nossos filhos, a nossa parentela, os nossos vizinhos, os nossos irmãos que precisam de um socorro. Não há impossível para Deus e não há improváveis que Deus não possa alcançar. Ainda que seja aquela pessoa perdida que você considera, isso é um drogado, um viciado. Se você julga assim, eu posso te dar um pequeno testemunho bem breve para dizer para você. Pela graça de Deus, eu e meu esposo estamos há 28 anos juntos e de casamento já temos bodas de prata para agradecer a Deus por isso. Mas o meu esposo, no passado, na adolescência, esteve no mundo das drogas. Foi experimentado no vício. E a graça e a bondade e a misericórdia de Deus alcançaram a vida dele. E isso é um dos maiores testemunhos da nossa vida. A gente ser retirado daquele lugar de dor, sofrimento e vergonha para andar com Deus, para ser transformado por Ele numa pessoa melhor, para ser limpo das nossas emoções, para que Deus possa cicatrizar as nossas feridas, possa sarar as nossas feridas, para que a gente possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, não há improváveis que Deus não possa alcançar, assim como o centurião Cornélio, um homem romano, né? Mas que era temente a Deus, independente da sua origem, do seu trabalho, da sua geografia. Ele temia a Deus e era um homem bondoso, honrado. Às vezes as pessoas se consideram religiosas e muito dedicadas, né, a religiões, mas não têm um coração como o de Cornélio, mesmo sendo religiosas. Então, que nós possamos parecer mais com Jesus, independente de onde, de como, de quem somos, estamos e fazemos e vivemos. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer que precisamos dele. Precisamos
pela fé em Jesus Cristo, ser alcançados pelo Espírito Santo e sermos os improváveis que Ele alcançou, os impossíveis que Ele realizou. Amém? Quero te convidar a agradecer a Deus por esse tempo na nossa vida. E reitero o meu convite para você, que se sente pequeno e improvável, e digo para você que Deus te ama muito. E por causa desse amor, Ele te alcançou. Então confesse a Jesus como seu Salvador. Permita o Espírito Santo transformar a sua história aqui na Terra e te conduzir até a eternidade. Eu te faço esse convite em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe o nosso dia, nossa casa, nossa família, que onde há dor, Ele possa transformar e trazer alegria, onde há doença, enfermidade, que Ele possa trazer cura e saúde, aonde houver o mal, que o nome de Jesus, que é poderoso, possa entrar com luz, fazendo resplandecer o bem. Eu agradeço a Deus por esse vídeo. Peço que você, se puder, curte lá, compartilhe com as pessoas que você ama, né? Não por mim, mas pela palavra. Porque de mim mesmo não tenho nada, praticamente nada, para compartilhar. Mas tudo que eu tenho vem do meu Pai. E por isso tenho muito zelo. E por isso eu estou aqui falando com você, para compartilhar aquilo que Ele tem me ensinado, Ele tem trazido do meu coração, tá bom? Fique com Deus, um beijo e um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que pode nos surpreender ainda no dia de hoje, com coisas lindas e maravilhosas. Um beijo, obrigada.